Boa tarde, está começando agora o Jornal Global News dessa semana. É sempre uma grande satisfação te encontrar aqui toda segunda-feira. Hoje temos muita coisa para falar, sobre Poções, Vitória da Conquista, Bahia e mundo. Vem comigo ver os destaques de hoje. Tiroteio com morte no Alto da Vitória em Poções. Sequestro de bebê no interior de Minas Gerais. O Brasil e as Olimpíadas em Paris com Zico sendo roubado na capital francesa. Tudo isso e muito mais você confere agora no Global News. Vamos começar falando sobre as eleições dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou no seu último discurso, através das redes sociais, que desistiu da candidatura à reeleição, mas cumprirá o restante de seu mandato. Ele também expressou seu apoio à vice-presidente Kamala Harris como sua substituta na corrida presidencial. Essa decisão altera a dinâmica da disputa pela Casa Branca, que ocorre após semanas de intensa pressão de seus colegas democratas, devido ao fraco desempenho de Biden no debate contra o republicano Donald Trump no final de junho. Ainda se tratando de mundo, na semana passada houve um apagão cibernético que afetou o mundo. Isso causou uma série de repercussões e impactos, pois o apagão tem sido usado por criminosos como isca para aplicar golpes na internet, coletando dados confidenciais de pessoas e empresas. Nos Estados Unidos, a Agência de Defesa Cibernética alertou sobre os riscos de se cair em ações criminosas desse tipo. Para isso, é necessário permanecer vigilante e seguir apenas instruções de fontes legítimas, além dos funcionários de empresas que estão sendo instruídos a evitar clicar em e-mails de phishing ou links suspeitos. Segundo informações, os criminosos oferecem soluções tecnológicas para problemas gerados pelo apagão cibernético e aplicam um golpe no momento da resolução. Sobre o apagão, foi descoberto que aconteceu uma falha na atualização de conteúdo relacionada ao sensor de segurança do CrowdStrike Falcon, que serve para detectar possíveis invasões de hackers. Isso aconteceu na sexta-feira, dia 19, e o resultado foi que milhares de empresas e pessoas em todo o mundo ficaram sem acesso a sistemas operacionais, especialmente o Windows da Microsoft. Vitória da Conquista registrou 6,5 graus Celsius na madrugada do dia 23 para o dia 24 de julho, com sensação térmica de 4 graus. A cidade, que tem registrado uma queda de temperatura desde o início do inverno, já tinha chegado a bater 10 graus, com sensação térmica de 6 graus, mas conseguiu atualizar esse recorde com a menor temperatura do ano na Bahia. O recorde foi confirmado pelo meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Aldírio Almeida. Com isso, o município entra na lista das 30 mais frias do Brasil e encabeça o ranking do Norte e Nordeste, atrás apenas de áreas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. A cidade baiana ainda fica na frente de todas as gaúchas e esses dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. Você sabe o que é DET? DET é um novo sistema do governo federal, administrado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, que serve para a comunicação do órgão com os empregadores do país. O objetivo é facilitar o cumprimento de obrigações trabalhistas e será obrigatório para MEIs e empregadores domésticos a partir do dia 1º de agosto. A polícia investiga imagens que circulam nas redes sociais de um homem pendurado na janela de um carro na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Motoristas que passavam na hora pelo local afirmaram que tentaram pegar o celular em um sinal na Avenida Salvador Allende, mas ficou preso e foi arrastado pelo condutor. Os agentes investigam o caso. A professora Zene Ramos lança seu primeiro livro de poesia solo depois de ter participado da edição coletiva de Um Mandacaru Quando Floresce, lançado no FLIAP. Escreviver, o milagre do poeta. É uma expressão do meu sentimento escrito ao longo dos anos, disse a autora Zene na noite de autógrafos no dia 26 de julho, aqui em Poções. Esse livro, ele é o resultado de uma coletânea de poesias que eu venho escrevendo ao longo da minha vida. Nada mais é do que todo o meu sentimento que agora eu vou compartilhar com meus leitores. Na verdade, a preparação desse livro ela é recente,
mas eu tenho escritos que vêm desde a adolescência. Mas um grupo de amigos colocou meu sonho em prática. Meu coração está pequeno diante de um sentimento tão lindo. Me sinto leve, amada e com a alma de menino. O 90 Segundos de hoje vem com Lívia Curvelo. Me chamo Lívia da Silva Curvelo Ribeiro, nascida em Criado em Poções, filha de Lícia Curvelo, professora, Vicente Cardoso, autônomo. Toda a vida morei aqui, estudei em colégio público, estudei no Bem Me Quer, depois estudei no Alexandre Porfírio, depois fui para o Eurico de Santana, passei pelo Senec, Eurico de Santana já falei, e no fim no Roberto Santos. Tive filho cedo, com 19 anos, então alguns sonhos foram deixados para frente. Aí criei meu filho, fiquei em casa. Quando meu filho já tinha 2 anos, senti uma vontade muito grande de trabalhar, porque eu ficava o dia todo em casa. E precisava me inserir, né, e ter contato com pessoas em trabalhar. Foi aí que surgiu a oportunidade de trabalhar na Coelba com o seu Zé Carlos. Fui lá, fiz a entrevista e trabalhei lá com ele durante uns 6 meses. Depois fui convidada a trabalhar na loja de Nájila. E lá eu fiquei 12 anos. Lá que eu aprendi muita coisa. Lá foi minha escola, foi onde eu... Através de lá eu estou aqui hoje. Recebi um salário mínimo, foi um lugar que me fez ter vontade de crescer. E aí, passados 12 anos, eu queria mais. E aí eu pedi demissão do emprego, e aí, meu Deus, vou fazer o que agora? Tomei um curso de consultoria de imagem e estilo, mas ainda não era o que eu queria, porque eu gosto de me comunicar com pessoas. E aí uma amiga minha, conversando com ela, ela me chamou para ser sócia, para a gente ser sócia. E aí abri a sociedade, passado um ano, a sociedade não deu certo, continuo amiga dela, mas a sociedade não findou, desfizemos a sociedade. Comecei do zero novamente e estou aqui. Tem um ano que eu estou sozinha. É fácil? Se me perguntar, é fácil? Não é, gente, não é fácil, mas a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, a gente tem que acreditar que a gente é capaz, que a gente pode, porque se a gente acredita e a gente corre atrás, as coisas acontecem. E estou aqui, graças a Deus, lutando todo dia aqui, correndo atrás, num espaço que hoje eu posso chamar de meu, empregando uma pessoa, né? Então isso me deixa feliz de saber que hoje eu posso, eu era funcionária e hoje eu tenho uma pessoa trabalhando comigo, uma colaboradora trabalhando comigo, olha que coisa boa, eu estou crescendo, estou levando pessoas comigo também. Então é muito importante isso. A médica neurologista Cláudia Soares Alves, de 42 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil por sequestrar uma recém-nascida em um hospital de Uberlândia, Minas Gerais. Ela foi presa em flagrante quando chegava em casa em Itumbiara, no sul do estado. Segundo a Polícia Civil, a médica se aproveitou do fato de ser concursada no hospital para entrar. Quando foi presa, policiais encontraram um grande enxoval para um bebê do sexo feminino no carro dela. Vamos para um comercial rapidinho e já voltamos. Estamos de volta. Membros da delegação brasileira teriam sido detidos por pilotar um drone sobre a Vila Olímpica nos arredores de Paris, segundo o jornal francês Le Figaro. O incidente teria acontecido na tarde de domingo do dia 21. 3 pessoas foram detidas, entre elas um homem de 31 anos, que seria chefe de comunicação da delegação olímpica brasileira e estaria pilotando a aeronave. Comemorado em 25 de julho, o dia que presta homenagem às mulheres negras latino-americanas e caribenhas, é também o dia de Teresa de Benguela, uma negra escravizada que se transformou em rainha e foi no Pantanal Norte, entre Mato Grosso e Bolívia. E após a morte de Piolho, seu marido, passou a liderar um quilombo com negros e indígenas, enfrentando a exploração e lutando contra os opressores. Foi uma líder que soube equilibrar a agricultura para alimentar seus membros e vendia o excedente para o equilíbrio econômico do quilombo. Para isso,
o Global News ouviu a linha Livramento do movimento Consciência Negra Todo Dia e coletivo de mulheres Marielle Franco. Veja como foi. Bom, 25 de julho, ele é uma data, além de ser comemorativa, e também uma data que a gente marca o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Ele também foi oficializado durante o mandato da presidenta Dilma, que foi oficializado como o Dia da Mulher Negra e o Dia de Teresa de Benguela. O Dia da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha, ele foi oficializado durante um encontro de várias mulheres em 1992, há 32 anos atrás, em que, como a gente vê hoje em dia, infelizmente, naquela época, naquele ano, naquele período, o racismo entre a sociedade era e ainda continua muito existente. E chegou num determinado momento em que, durante esse encontro, viu-se que a importância de se oficializar esse dia, né? Então, a partir daí, cada ano vem-se mulheres do movimento negro, vem marcando esse dia como um dia de luta para a gente poder marcar e aí a gente trazer todos os nossos direitos e para serem respeitados. Hoje em dia uma das coisas que a gente mais vê nos problemas enfrentados por nós mulheres negras é a questão da violência, tanto violência física como moral. Teresa de Benguela, ela foi uma líder quilombola que é trazida para cá, para África, ela foi aqui para o Brasil. Ela foi escravizada e então durante ali a escravidão houve-se a necessidade, a urgência de não ficar passivos, de não ficarem quietos, porque muita gente acha que a população negra foi uma população que se condicionou ali naquele momento, mas hoje a história traz um novo relato que foram agentes ativos. E Teresa de Benguela foi uma dessas mulheres que nós tivemos o relato que ela pôde liderar o seu quilombo juntamente com outras e travar mesmo uma luta contra o sistema escravagista. Infelizmente, ela acabou sendo morta, mas deixou um legado, deixou uma história em que hoje nós podemos dizer com certeza que ela é uma liderança e uma referência para nossas lutas femininas e da população negra. Então, o Dia Nacional Teresa de Benguela foi oficializado pelo reconhecimento da história dessa grande liderança quilombola aqui no Brasil. Tiroteio marca o início da noite desta quinta-feira, dia 25, no bairro Alto da Vitória. A polícia foi cumprir o mandato de prisão e, ao chegar, vários indivíduos suspeitos fugiram atirando contra os policiais, quando um deles, vulgo François, adentrou a uma residência e seguiu atirando contra os policiais. No revide, o suspeito foi atingido e socorrido na UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Poções, vindo a óbito. Foram apreendidos 2 armas de fogo, porções de cocaína e maconha, 2 balanças de precisão e pinos para embalar cocaína. Zico, o maior ídolo do Flamengo, está na capital francesa na condição de embaixador do time Brasil nas Olimpíadas. O ex-jogador Zico teve um prejuízo milionário ao ter uma mala roubada na entrada do hotel onde está hospedado em Paris. Os itens subtraídos somam cerca de 200 mil euros, o equivalente a 1,2 milhões de reais, na cotação da manhã desta sexta-feira. As informações sobre o roubo foram divulgadas pelo jornal Le Parisien e confirmadas pelo G1. 11 trabalhadores rurais que atuavam na colheita de café foram resgatados de uma situação de trabalho análogo ao de escravos. O caso aconteceu na sexta-feira, dia 19, na zona rural do município de Ituaçu, na Chapada Diamantina. Os resgatados receberam verbas rescisórias e foram encaminhados de volta para suas casas. O grupo trabalhava sem registro na fazenda Ouro Preto, onde viviam em alojamento precário e não possuía equipamentos de proteção.
A Prefeitura de Caetanos, município de origem dos trabalhadores, foi acionada e deu apoio no local. O Ministério Público do Trabalho ainda negocia com o proprietário da fazenda a assinatura de um termo de ajuste de conduta. Trabalhar menos horas por dia ou apenas 4 dias por semana, sem diminuição do salário, é uma proposta que está sendo testada no país e o Senado avança a discussão sobre o tema. Tramitam na Casa pelo menos 3 propostas para reduzir a jornada sem perda salarial ou para incentivar as empresas a adotarem a medida. Pesquisa de opinião elaborada pelo Instituto Data Senado em abril deste ano, em conjunto com o gabinete da senadora Soraya, reforça essa percepção. O estudo revelou que 85% dos trabalhadores brasileiros acreditam que teriam mais qualidade de vida caso tivesse um dia livre a mais por semana sem corte de salário. E 78% afirmam que conseguiriam manter a mesma qualidade de trabalho. O tempo livre seria dedicado principalmente à família, ao cuidado com a própria saúde e à capacitação, disseram os trabalhadores ouvidos. Pesquisadores alemães anunciaram na quinta-feira do dia 18 mais um paciente curado do HIV. É o 7º paciente com remissão do vírus da imunodeficiência humana do mundo, após transplante de células-tronco. O paciente é um homem adulto que, além de ter o vírus, também tinha leucemia mieloide aguda. O caso será informado por completo na próxima Conferência Internacional sobre a AIDS, que ocorre na próxima semana na Alemanha. O paciente teria recebido um transplante de células-tronco para o câncer em 2015 e, ao final de 2018, parou de tratar o HIV. 5 anos e meio depois, o vírus segue em remissão, indicando que ele não é mais detectado no organismo. O cientista responsável pelo caso, Christian Gaebler, aponta a hipótese de que o transplante eliminou todos os glóbulos brancos infectados e os substituiu por células livres do vírus. A partir daí, os receptores mutados agora impedem que o vírus se rebata. O Jornal Global News fica por aqui. Te vejo na próxima semana nesse mesmo horário. Uma ótima semana. Até mais.